Olá, pessoal, graças e paz. Vamos começar a nossa aula. Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer pelo dia que nós tivemos. Esse foi o dia que o Senhor agiu poderosamente, e isso se deu por causa do teu amor, por causa da tua graça que nos alcançou. Nós agradecemos por todo o cuidado, por toda a bondade, Senhor. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor esteja nos conduzindo em todo esse tempo, nos ajudando a viver a tua boa, agradável e perfeita vontade. Que o Senhor esteja tomando os nossos corações, nossas mentes na aula, que o Senhor fale poderosamente a nós e que sejamos impactados pelo teu amor, Pai. Obrigado. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor já está preparando para nós, para essa sexta-feira. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar sobre amar uns aos outros. Ok? Capítulo 6, amar uns aos outros. A gente vai trabalhar bem, até porque esse capítulo é um capítulo que a gente precisa alinhar bem as coisas. Então, vamos lá? A primeira coisa, pessoal, para a gente aqui já começar a ir conversando, tá? Primeira coisa, o que é o amor, segundo o contexto bíblico? Vamos lá, vou precisar da participação de vocês para que a gente possa organizar as coisas. Vamos lá. O que é o amor? Dentro do contexto bíblico. Se doar pelo outro. Não ouvi. Se doar pelo próximo. Não, a doação, Dília, é a consequência, ok? O desdobramento. Mas o que é o amor? Se a gente tivesse que definir, tá? A gente não pode esquecer que a gente está tratando de um curso. Então, vocês precisam aprender a definir as coisas. Vamos lá. O que é o amor no olhar, no contexto bíblico? Luiz Felipe aqui. Oi, Felipe. Você conseguiu ler o chat? Lê sua mensagem. Vamos lá. O que é o amor? Posso dizer que o amor é a pessoa de Jesus? Jesus é a personificação do amor. Ok? Mas vamos lá. O que é o amor? Luiz Felipe, ele respondeu corretamente. O amor, gente, não é um sentimento. Ok? O amor é até um sentimento, mas o amor, no contexto neotestamentário, ele não é um sentimento. Ele é um fruto ou parte de um fruto. E o fruto que ele é proveniente do Espírito. Tudo bem? Por que a gente precisa aprender a definir isso, pessoal? Exatamente porque daqui a pouco nós vamos nos esbarrar com uma coisa chamada limitação humana. Ok? Daqui a pouco a gente vai esbarrar na limitação humana. E a graça, ela é o poder capacitador, que supera a limitação humana. Tudo bem? Ok? Nós fomos alcançados pela graça de Deus. A graça de Deus, ela faz com que aquela frase que a gente repete aí em para-choque de caminhão, posso todas as coisas naquele que me fortalece, tenha sentido. Ok? Posso todas as coisas. Então, não é somente algumas coisas. Posso
todas as coisas. E por que eu posso todas as coisas? Porque a graça de Deus que me alcançou, ela me capacita na minha incapacidade. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tá? Por quê, pessoal? Porque, vamos abrir a Bíblia agora em 2 Coríntios. Segunda aos Coríntios, capítulo 12. Ok? Vamos lá. Esse texto, ele é muito conhecido por nós, porque fala sobre o espinho da carne de Paulo. Tudo bem? Existem muitas especulações a respeito do espinho da carne de Paulo. Tudo bem? Eu acredito particularmente que o espinho da carne de Paulo não era pecado, não era doença. Eu acredito que o espinho da carne de Paulo era uma perseguição. Tudo bem? Eu acredito que Paulo era perseguido por um judeu messiânico, mas que era contra a mensagem de Paulo, porque Paulo não trazia um valor à lei equiparado a Cristo. Paulo dizia: Cristo, ele é suficiente e superior à lei. Os judeus que acreditavam em Jesus, muitos deles traziam consigo o crer no sacrifício de Cristo, mas dizendo também o seguinte, que a lei precisava ser obedecida juntamente com a crença em Cristo. Até aqui, tudo bem? Então, os judeus, eles traziam esse tipo de mensagem, e eu acredito que Paulo, ele era perseguido por um judeu que não aceitava esse tipo de discurso que Paulo trazia a respeito da graça de Deus e da suficiência de Cristo. Tudo bem? E aí o que ele fazia? Ele ficava perseguindo Paulo, onde Paulo chegava, ele ficava ali tentando descaracterizar, né, a mensagem. E aí, olha só que coisa interessante. Acontece aqui, no versículo 5. Vamos ler a partir do versículo 5. Nesse homem me orgulharei. Paulo está falando da revelação que um homem tem a respeito de coisas inefáveis que ele viu no terceiro céu. Ele está falando de um homem... Vamos ler tudo, gente? Vamos ler. Que aí é complicado. Vamos lá, Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim, Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, que é o mesmo lugar que o terceiro céu, e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei. Vamos lá. Paulo está falando de quem? Eu acredito que ele está falando dele mesmo. Paulo está falando dele mesmo. Esse homem que foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso,
foi ele mesmo. Ele está dizendo, ó, não sei se foi fora do corpo ou no corpo, Deus o sabe, mas eu vi coisas, esse homem viu coisas que são inefáveis, ou seja, ele está falando de coisas que ele viu no terceiro céu a respeito dele mesmo. Ok? Por que eu concluo isso? Olha o que diz aqui no versículo 5. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Olha só, ele está falando assim, ó, nesse homem que eu vi no terceiro céu, que é ele em Cristo, nele eu me orgulharei, mas eu não me orgulho em quem eu sou aqui nessa terra. Eu me orgulho no homem que eu vi no terceiro céu, revelado por Cristo. Perfeito? Dando para compreender, pessoal? Sim ou não? Vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó, a não ser em minhas fraquezas. Ou seja, eu me orgulho no homem que eu vi, mas eu me orgulho também porque as minhas fraquezas, de alguma maneira, estão cooperando para que eu chegue nesse homem que eu vi no terceiro céu. Olha aqui, vamos lá, vamos ler tudo. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Ou seja, se eu fosse me gloriar no que eu vi, não seria insensato, porque eu estou falando daquilo que eu vi, do que Deus me mostrou. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim poder ouvir. Por que, pessoal, que Paulo está falando isso? Porque há uma defasagem entre o que Paulo estava manifestando e o que ele via lá no terceiro céu. Cristo mostrou para ele quem ele era diante de Deus. Só que havia uma defasagem. Então, Paulo fala assim, ó, para que eu não seja incoerente e vocês não busquem em mim, além daquilo que eu já fui transformado, a imagem daquilo que eu vi no terceiro céu, eu vou falar daquilo que eu sou hoje, que são minhas fraquezas. Sim, pessoal, fala comigo. Sim. Vamos lá. Aí diz assim, ó. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ó, foi-me colocado um espinho na carne. Quem colocou o espinho na carne? Deus. Só que Paulo está dizendo, ele é um mensageiro de Satanás. Opa, é alguém que Deus permite, que está sendo usado pelo diabo, mas com a permissão de Deus. Vamos lá. O mensageiro de Satanás, para quê? Para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça, o que, gente? Te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei onde? Nas minhas fraquezas. Com que finalidade? A fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ok? Então, olha o que Paulo está dizendo. Eu tive uma visão sobre mim mesmo, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, eu sei que são coisas que, se eu contasse para vocês, vocês diriam, ah, Paulo, pelo amor de Deus, você não está querendo aí começar a falar
além do que a gente pode ver, para que vocês não achem que eu estou me gloriando, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Por quê? Porque as minhas fraquezas, elas estão cooperando para que eu me torne aquilo que eu ainda não posso contar, porque são coisas inefáveis, mas elas estão cooperando com a graça de Deus para que eu seja transformado de glória em glória. Mas quem está cooperando comigo? As minhas fraquezas. E aí Deus permitiu que viesse um mensageiro de Satanás para que ele cooperasse com as minhas fraquezas e as minhas fraquezas cooperassem com aquilo que Deus começou a fazer na minha vida, que é uma boa obra. Amém, pessoal? E aí, quem está cooperando? A graça de Deus. E aí, Paulo está dizendo assim, então, eu vou me gloriar. Me gloriar em quê? Vamos lá, continuando. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que eu sou o quê? Forte. Ou seja, as minhas fraquezas, por causa da graça de Deus, estão me capacitando por amor a Cristo, por amor a Cristo, estão me capacitando a quê, pessoal? A me tornar cada vez mais parecido com aquilo que eu vi no arrebatamento. Então, as suas fraquezas, as suas debilidades, elas cooperam se eu entendo o quê? Se eu entendo que a graça de Deus me fortalece quando eu estou fraco. Tudo bem? Até aqui, pessoal, deu para entender? Sim ou não? Por quê? Porque tudo isso tem a ver com amar ao próximo. Amém? Por quê? Se eu disser que amar o próximo é um sentimento, eu estou limitado aos meus sentimentos. Se eu entendo que amar o próximo é um fruto, para que eu possa manifestar esse fruto, eu dependo de quem? Eu dependo de quem? Do Espírito. Amém? Lembra, pessoal, quem está comigo na terra é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é um com Cristo, não é um com o Pai. É, mas lembre, coloca cada um no seu lugar. Onde que Deus está? No céu, no trono. Onde que Jesus está? Ao lado do Pai. Onde que o Espírito Santo está? Em mim. Mas eles não são um? São. Mas a gente precisa colocar cada um no seu lugar. Porque o pessoal faz uma salada e ninguém sabe explicar onde que cada um está. Amém? Tudo bem? Ok? E aí, pessoal, se o Espírito Santo está em mim, ele mora em mim, ele vive em mim, ele é a garantia de que eu sou salvo. Ok? Você tem dúvida de que você é salvo? Não pode. Por quê? Porque a salvação não é de acordo com meritocracia. Salvação é um presente dado por quem? Por Deus. Então, nós não temos dúvidas de que somos salvos. Porque o Espírito Santo que vive em nós é o selo, é a garantia de que somos salvos. Ok? Até aqui. Amém, irmãos? Sim ou não? Beleza.
Então, o Espírito Santo que está em mim, ele frutifica, mas ele só frutifica se eu me fugiu agora, desculpa, se eu admito que eu não consigo sozinho. Espírito Santo, não estou conseguindo amar fulano. Me ajuda, frutifica. Aí o Espírito Santo não faz tudo automaticamente, por quê? Por que você tem que admitir que não consegue sozinho? Porque o Espírito Santo está tratando com o teu orgulho. Lembra? Lembra que Satanás ensinou a gente a ser orgulhoso? Ensinou a gente a não pedir perdão, a não admitir fraqueza, a amar quem ama a gente. Lembra? Então, nós estamos com a nossa alma ainda cheia de orgulho. Como que o Espírito Santo trata o nosso orgulho? Nos conduzindo a um caminho de dependência, mas esse caminho ele só é percorrido se nós admitirmos. Todas as vezes que você diz, Espírito Santo, não estou dando conta, me ajuda, ele entra em ação. Se você não pede ajuda, o que acontece? Você fica por sua livre conta. Você fica à mercê do seu orgulho. Então, todas as vezes que eu quero que o Espírito Santo haja, me transformando, não é me protegendo, me transformando, eu preciso percorrer o caminho da humildade. Qual é o caminho da humildade? E não estou dando conta. Espírito Santo, eu me rendo. Me ajude. Eu preciso da tua ajuda. Aí o Espírito Santo fala assim, ok, então eu vou frutificar, tá bom? Vamos frutificar? Beleza. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá e dizer para o seu irmão que você o ama. Espírito Santo, mas eu não estou com vontade. Pois é. Para eu te livrar da tua vontade, você precisa fazer sem vontade. É isso. Espírito Santo, mas eu não concordo com o senhor. Tá aí. Essa também é uma grande coisa. Para eu frutificar, você não pode fazer o que você concorda. Tem que ser aquilo que eu acho que é certo. Melhor, que eu sei que está certo. Por quê? Porque a Bíblia diz que você agora tem a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, eu preciso confrontar a sua mente carnal. Porque mente carnal quer fazer apenas o que a carne deseja. Mas a mente do Espírito glorifica a Cristo. Eu me rendo, Espírito Santo, a minha mente, meu sentimento e minha vontade. Amém, pessoal? Beleza? Vou fazer igual uma influenciadora do Instagram fala, vou fazer sorrindo para doer menos. Não é? Então, pessoal, a gente só vê o agir do Espírito Santo, principalmente em amar pessoas, quando a gente se rende. Enquanto você tenta amar pessoas a partir do seu sentimento, o seu sentimento ele tem um teto. Ok? Claro que esse teto ele vai variar de pessoa a pessoa. Eu tenho um teto, Luiz Felipe tem um teto, a Tatiane tem um teto, o Dillian tem um teto. Por quê, pessoal? Porque cada um de nós temos uma personalidade diferente, ok? As personalidades vão definir uma coisa, chamados padrão de justiça. O padrão de justiça de cada pessoa é diferente. Então, o Dillian vai dizer, ok, o meu padrão de justiça vai até aqui. Mas o padrão da Tati é até aqui. E o padrão do Valmer é aqui, ó. Ó, baixinho. Luiz Felipe, ó, é mais aqui.
cada um de nós temos um padrão, né? Aí, Luiz, coloquei você aqui em cima, hein? Tá com a bola toda, hein? Pois é, meu Deus. Né? Aproveitei que você é sanguíneo, botei teu padrão aqui, ó. Ó, meu e da Tati, como a gente é colérico, é aqui embaixo. Ó. O meu, então, é lá embaixo. Entendeu? Melancólica. Melancólica, ó, piorou. Né? Piorou. Não, Tati, vou rebaixar Não, o pai, seu. fiz o teste de novo, meu temperamento dominante está colérico agora. Ah, Senhor, me Tá ajuda. colérico? Mas você tem sanguíneo. Você tem... Claro, para fazer a palhaçada, que senão eu morro. Olha aí. Ó, porque, ó, tu é gaiato, gaiato é sanguíneo. Colérico só é gaiato com quem ele conhece. É. Entendeu? Então vamos dizer que você é colérico de fundo sanguíneo. Pois é. Mas vamos lá. Então, pessoal, cada um de nós, como eu disse, Caraca. vai ter um padrão de justiça. Ok? Quem é que nivela esse padrão ao padrão master? O Espírito Santo. Ele tem o padrão master de justiça, que é o padrão de Cristo. É aí a palavra lá de 1 de Pedro, capítulo 1, faz sentido, né? Sede santos assim como eu sou santo, diz o Senhor. Ou seja, como que eu vou ser separado como o Senhor é, na mesma medida? Por intermédio do Espírito Santo. Tudo bem? Então, nós temos um padrão de justiça, nós temos um padrão, um patamar de amor, ok? Então, amar, pessoal, é um desafio que só o Espírito Santo pode nos ajudar. Tudo bem? E aí, vamos lá. Eu estou falando da lição sobre amar uns aos outros. Amém? Então, vamos lá. João, capítulo 13, verso 35. Amém? João 13, 35. Diz assim, ó. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, o amor é a marca do caráter de Cristo em nós. Por isso que o fruto do Espírito é também chamado caráter de Cristo. Amém? Então, o amor, ele é a primeira marca do caráter de Jesus em nós. E é uma marca que as pessoas reconheceriam que nós somos discípulos, ou seja, que nós estamos aprendendo com Jesus. Tudo bem? Sendo que esse amor, ele vai ser colocado à prova a todo instante. Por quê, pessoal? Porque esse amor, ele precisa ser produzido pelo Espírito nas situações mais complicadas da minha vida. Porque eu preciso amar como ele ama. Tudo bem? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira de João 1:9. Amém? Primeira de João 1:9. Alguém pode ler para mim? 1 de João 1:9? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Se nós concordarmos com Deus e admitirmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para fazer o quê? Para nos perdoar todos os pecados.
Por que nós estamos agora pulando de amor para perdão? Porque o perdão é o reconhecimento de que nós aceitamos o amor de Deus. Amém? Para que você possa amar as pessoas, você precisa primeiramente fazer o quê? Receber o amor de Deus e, como consequência do recebimento desse amor, receber consigo também o quê? O perdão. E o perdão do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Mas eu só consigo perdoar as pessoas e o amor, né, pode ser manifesto por intermédio também do perdão, se eu recebo esse amor e o perdão na minha vida. Amém? Porque muitas pessoas recebem o amor de Deus de uma forma condicional. Ou seja, Deus me amou, mas ele me amou até um determinado nível, até um determinado limite. Por quê? Porque eu não consigo me perdoar, e se eu não consigo me perdoar, eu não consigo receber o amor de Deus. E como consequência disso, eu também vou ter dificuldade de perdoar pessoas. Por quê? Porque eu condiciono o perdão às pessoas da mesma maneira que eu condiciono o perdão que eu recebo da parte de Deus. Ok? Lembre-se disso. O seu perdão, ele é condicional ao perdão que você permitiu reconhecer da parte de Deus. Não quer dizer que Deus não tenha te perdoado, mas você impôs um limite. Deus me perdoou, perdoou, mas aquele negocinho Deus não... difícil Deus ter me perdoado aquilo. E aí o que a gente faz? A gente também condiciona o perdão, e como o perdão ele é o transbordar do reconhecimento do amor que eu recebi, eu também condiciono o amor. Porque se eu não perdoo, eu também estou condicionando o nível de amor que eu posso transbordar sobre a vida de uma pessoa. Eita glória! Manácia! Olha aí. Amém, gente? Então, onde que tudo começa? Tudo começa no amor. E eu preciso primeiro lidar com o quanto eu recebo de amor de Deus na minha vida. Apóstolo, mas como é que eu vou avaliar isso? A partir do quanto você se permite receber de perdão de Deus na sua vida. Tem alguma área da sua vida que você acha que Deus não te perdoou? Tem alguma área da sua vida que você diz assim, cara, isso aqui, cara, isso é muito difícil. Acho que até mesmo para Deus. Porque foi muito terrível o que eu fiz. Se alguém soubesse o que eu fiz, com certeza o pessoal tinha me crucificado 10 vezes. Por quê? Isso revela o quanto nessa área da sua vida você não permitiu que o amor de Deus tocasse. Por quê? Porque você não se sente perdoado. E aí, aleluia, Deus está nesse negócio, Deus está nessa aula, hein, gente? Deus está tratando com gente aqui, hein? Sabe por quê? Porque tem coisa que você não recebe, não é porque Deus não te abençoou ainda. É porque você não se permite receber, porque você não se permite ser perdoado. Ai! Eita!
Ô, glória! Ó, tá forte, hein? Amém? E aí eu te pergunto, a maneira como você lida com Deus e com as suas questões é a maneira como você derrama sobre a vida das pessoas. Ah, eu não consigo perdoar fulano. Eu não consigo perdoar ciclano. Claro que você não consegue. Você lida com as pessoas da mesma maneira como você lida com as suas questões. E aí você tem muita dificuldade de perdoar pessoas porque você acha que Deus tem muita dificuldade para lidar com as suas questões. Quando, na verdade, você já é perdoado até do que você vai fazer no futuro. Mas olha só, se eu sou perdoado até do que eu vou fazer no futuro, então eu posso pecar à vontade. Não! Essa é a questão. Deus, ele te perdoou não para que você tivesse uma mentalidade de pecado, mas que você tivesse uma mentalidade do seguinte: ele está fazendo uma grande obra e não existe pecado que possa impedir que essa grande obra seja concluída. Ele está dizendo, o pecado não é mais um problema para você. Eu sou a solução do teu passado, do teu presente e do teu futuro. Amém? Então, qual é o seu status diante de Deus? Perdoado. Perdoado do passado, perdoado do presente e perdoado do futuro também. Por quê? Porque a mentalidade não é de pecado, a mentalidade é: vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, meu alvo não é vida de pecado, meu alvo não é uma vida mentirosa, meu alvo é Cristo. Entendeu? O problema é que a nossa mente ainda está condicionada a quem nós éramos. Então você, quando não tinha Cristo, qual era o seu foco? Pecado. Sai disso. A sua vida não é mais de um pecador, mas é de um filho de Deus, semelhante a Jesus, justiça de Deus. Então a mente de justiça de Deus não é mais de ser pecador, de ser justo. Ser justo. Qual é a minha meta? Justiça. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Justiça. Não é mais pecado. Por que não é mais pecado? Porque eu não sou mais pecador. Então, o que Deus fez para adiantar a minha vida e me fazer correr igual uma corça doida no Espírito? Me perdoou. Me perdoou. Corre, Dília. Ele te perdoou. Corre, Tatiane. Ele te perdoou. Corre, Felipe. Ele te perdoou. Corre, corre. Não tem mais nada que te impeça. Não tem mais nada que te impossibilite. Ele te perdoou. É para correr. A ordem é para correr. Entendeu? Porque o diabo, o que ele quer? Ele quer que você fique dizendo, ele quer que você fique achando, perca tempo com o pecado. Olha como o pecado ainda te aprisiona. Olha como o pecado, não. Cristo é o sacrifício perfeito. E eu não tenho tempo mais para perder com ressentimentos. Quando penso o quê? Que ele me ama. E por causa desse amor, ele me perdoou. E por causa desse amor, ele me fez mergulhar na graça. Se a graça é o oceano, estou me afogando. Viu como a música começa a tomar sentido? Amém? Então, pessoal, falar de perdão é a gente falar do amor, da graça de Deus.
Amém? É a gente entender que perdoar não é um favor que nós fazemos às pessoas. Perdoar é apenas o reflexo daquilo que recebi sem merecer. Poxa, uma Pode forma de falar. ser grato, né? Oi, Gília? Uma forma de ser grato, né? É a resposta que eu dou. Por que eu perdoo? Porque eu sou grato. Mas a pessoa não merece, mas eu sou grato. Sou grato a quem? A pessoa? Não. Sou grato a Cristo, que era muito mais pecador que o meu irmão, que pecou contra mim. Mas quando eu olho para ele, eu percebo, ele me ama. Então, eu não perco tempo alimentando ressentimento. Por quê? Porque eu fui muito mais perdoado do que o meu irmão que precisa ser perdoado por mim. Então, o que eu faço? Eu transbordo e dou para o meu irmão aquilo que ele não merece de mim. Mas eu dou, porque entendi que eu não merecia muito mais, mas recebi. Amém, igreja? Glória. É muita glória nesse lugar? Aleluia. Amém? Aleluia. Ok? Então, pessoal, aqui no livro, nós temos a respeito, trata sobre aceitar o perdão de Deus. Agora, preste atenção numa coisa, pessoal. Tem um texto utilizado aqui, que a gente vai ler daqui a pouco, que a gente precisa tomar cuidado com ele. Tá? Por quê? Porque ele precisa ser entendido a partir do tempo que ele está sendo declarado. Ok? A gente vai chegar nele. Estou dando só esse bizu que eu já chamei a atenção de vocês. Vamos lá. Isaías 43, verso 25. O que diz aí, pessoal? Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Ó, sou eu. Olha só que passagem linda, porque ela fala de Jesus. Sou eu mesmo. Ou seja, não serão seus sacrifícios, não será sua boa conduta, não será sua performance nem a sua justiça. Eu mesmo. Sou eu que apago o quê? As suas transgressões. Amém? E delas, dos seus pecados, eu não me lembro mais. Ou seja, o próprio Deus, ele mesmo promovendo justiça e promovendo perdão e apagando, esquecendo os pecados. Joia? Vamos lá. Eu estou aqui tentando pegar aqui só os textos para a gente poder trabalhar. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 10. Amém? O que diz aí em 1 Coríntios 15, 10? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, olha só. Olha o que Paulo está dizendo. Mas pela graça de Deus, pelo favor imerecido, por eu ter recebido aquilo que eu não merecia, hoje eu sou o que sou. E a graça de Deus não foi inútil em mim.
O que é a graça de Deus ser inútil na gente? Quando que eu posso fazer com que a graça de Deus seja inútil na minha vida? Quando a gente tenta fazer as coisas só no nosso esforço, pai. Quando eu tento fazer as coisas no nosso esforço, no meu esforço, sim. O que mais? Quando eu anulo, né, a sua palavra, a sua bondade e a sua graça operante em mim. Como? Não vivendo de acordo com a sua palavra, não usufruindo daquilo que ele deixou na sua palavra. Não era bem essa resposta que eu queria, Tatiane. Por quê? Porque, por exemplo, o que você falou está certo, mas eu preciso tomar cuidado para não condicionar as pessoas a uma vida religiosa ao invés de uma vida transformada. Por quê? Eu posso viver uma vida toda certinha, mas não receber a graça de Deus na minha vida. Eu sou todo certinho por causa dos meus méritos. Eu sou todo certinho porque eu sou obediente. Eu sou todo certinho porque eu consigo fazer. Então, na verdade, eu estou me orgulhando. Entende? Porque o que você falou está certo. O resultado final, o fruto da árvore, tem que ser isso, a obediência. Mas a graça de Deus, ela traz consigo o amor e o perdão que eu preciso para desfrutar dessa transformação. Por que Paulo está dizendo que a graça de Deus não foi inútil na vida dele? Exatamente porque ele se considerava o maior dos pecadores e ele falou, cara, eu não mereço nada, mas eu entendi que a graça não é merecimento. Então eu recebi todo o perdão e eu recebo todo o amor de Deus sobre a minha vida. Não vou abrir mão disso. Porque se eu abrir mão, se eu for agir pelos meus méritos, eu não sou digno. Entende? A gente tem que ter cuidado, pessoal, porque a gente vai lidar com muita gente obediente. Obediente. E muita gente que é obediente, mas só aparente. Mas a pessoa não tem a transformação que reflita essa obediência. A obediência dela é fruto de medo, de condicionamento. Você tem que ser obediente. Lembra do irmão mais velho? O irmão mais velho não era obediente porque ele amava o pai. A obediência dele era fruto de quê? Era fruto de quê? De rejeição. Ok? Ele se achava menos que o irmão, e aí o que ele fazia? Ele obedecia. Pode falar, Tati ou Odília aí, que iam falar, desculpe. Apóstolo, promoção Oi. também. Né? Hã? Sou obediente para a promoção, posso ser promovido. Isso aí, posso me promover. Obediência, gente, não pode ter um motivo errado. Obediência tem que ser fruto de gratidão, que é fruto de amor. Se a gente não se move por gratidão, se a gente não se move por amor, a gente vai se mover por um monte de coisa, por religiosidade, vai se mover por orgulho, e tudo isso, gente, vai gerar obediência. Tudo isso vai gerar obediência, mas é uma obediência que não transforma, que não toca pessoas, mas é uma obediência que gera carnalidade. Quem já viu aí pessoas dizendo, eu sou obediente a Deus, eu sou
Ninguém pode falar de mim, porque eu sou fiel a Deus. Quem já ouviu falar disso? Aí você olha para a pessoa e fala assim, misericórdia, Jesus, como é que isso aí pode ser crente? Mas a pessoa é obediente. Mas aí, o que move a obediência dessa pessoa? Orgulho. Amém, igreja? Pode falar em línguas e dar uma rodapiada aí agora? Dília tá mais fácil, só rodar na cadeira. Olha lá, ó, rodando poder. Amém, pessoal? Deu para entender? Eu tô mostrando, pessoal, para vocês, eu estou investindo tempo, não estou gastando tempo. Eu estou investindo tempo para que vocês enxerguem o pormenor. Se a gente for pregar de obediência na igreja, obediência, só que um monte de gente que tem medo de ir para o inferno, um monte de gente que é orgulhosa, vai dizer, aleluia, eu sou obediente, sou uma bênção. E você vai perceber que quem está sendo transformado vai dizer assim, cara, glória a Deus, mas eu estou ainda muito longe do que Deus precisa fazer na minha vida. Essa pessoa, ela entendeu o quanto ela não merecia. O quanto ela era terrível. Essa pessoa diz assim, ó, glória a Deus. Mas, ó, só ele na minha vida. Só ele para poder fazer. Pegou? Agora a gente vai bater. Glória a Deus. Sou obediente desde a minha mocidade. Lembra do jovem rico? Aí Jesus falou assim, ó, mas te falta uma coisa. Aleluia. Só o coração. Por quê? Ele se achava o obediente. Mas ele não tinha a prática que transforma. E a prática que transforma é resposta de um coração que entendeu que recebeu tudo, não merecendo nada. Meu Deus, igreja! Aleluia! Ô, glória! Amém? Todo mundo recebeu, pessoal? Ó Deus te alinhando aí, ó. Amém? Então, vamos lá. Então, gente, o perdão que eu libero é reflexo do perdão que eu recebi. Amém? As pessoas dizem, por que você perdoa? Não, porque eu preciso perdoar. Tá errado. Você precisa perdoar? A palavra diz, ó, Tati, a palavra diz, hã? É só pela palavra? Você não entendeu o que você recebeu? Entendeu? Ah, pessoal, uma outra coisa. Perdão é decisão. Uma pinóia. Perdão envolve decisão. Mas se fosse só decidir, eu não preciso do Espírito Santo. É só decidir? Então não preciso do Espírito Santo. Verdade. Agora, se o perdão é oriundo do que entendi pelo Espírito que recebi sem merecer, eu decidi confiar no Espírito Santo. Amém, igreja? Amém? Então, ó, a gente precisa ficar ligado nessas coisas. Por quê, pessoal? A alma humana, olha, por isso que Tiago diz que existe natureza carnal, espiritual e existe natureza diabólica. Desculpe, gente. Sabedoria.
sabedoria do alto, e tem a sabedoria humana, que ela é diabólica. Por quê? Sabedoria, gente, é o saber, é a revelação que recebemos de Satanás. A gente, em muitas coisas, a gente ainda lida com a sabedoria diabólica. E como é que eu lido com a sabedoria diabólica? Eu tenho que abrir mão dela. Mas como é que eu abro mão da sabedoria diabólica? Me rendendo à sabedoria de Deus. Senhor, eu confio em ti. O Senhor sabe qual é a melhor maneira de resolver isso. Resolva. O que eu tenho que fazer? Eu confio em ti. Amém, igreja? Vamos lá. Efésios 5:29. Efésios 5:29. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Então, vamos lá. O que nós nos transformamos? No corpo de Cristo. O que Cristo faz conosco? Ele alimenta e cuida. Mas, para isso, primeiramente, ele teve que nos amar. Amém, pessoal? Então, esse amor fez com que eu me tornasse corpo e, por isso, ele não somente me alimenta, mas ele também cuida de mim. Deus cuida de mim. Amém? Vamos lá. Meu Deus, cadê o texto? Tá aqui. Agora cheguei no texto, pessoal. Mateus 6, 14 e 15. Vamos lá. Diz assim, ó. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tomem cuidado com esse texto. Fala, Tati. Apóstolo, pode repetir para mim, é Mateus mesmo? Mateus 6, 14 e 15. Tá, obrigada. Foi, igreja? Foi? Por que a gente precisa tomar cuidado com esse texto? Apóstolo, mas são palavras de Jesus. Beleza. Se você pegar uma fala minha fora do contexto, ela pode se aplicar a qualquer contexto? Não. Então, Jesus está falando para um determinado público e um determinado momento. Qual o momento, pessoal? Jesus já havia morrido? Já havia ressuscitado? Então, a nossa condição não se aplica a esses irmãos a quem Jesus está falando. Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso. E ele diz lá, vocês estão na lei. Então, na lei, você só é perdoado quando você perdoa. Olho por olho, dente por dente. Então, esse texto, pessoal, ele não se aplica a nós. Por quê? Porque ele já nos perdoou. Qual é o nosso status? Perdoado. Você pode repetir isso comigo?
perdoado. Qual é o nosso status? Perdoado. Qual é o seu status? Perdoado, 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 perdoado. Tem que repetir, perdoado. Isso aí, perdoado. Se eu não perdoo alguém, se eu não perdoo, eu continuo sendo perdoado, mas eu não desfruto da paz de um perdoado. Amém? Deu para entender, pessoal? Porque se eu acreditar que Deus só me perdoa depois que eu perdoo, eu estou invalidando o que Cristo fez por mim e também uma passagem que nós vamos ler daqui a pouco de Efésios. Tá bom? Fala, Tati. Pode perguntar. É só fugir um pouquinho, talvez, do assunto. Se o senhor falou que essa palavra não aplica a nós, pois Jesus não tinha morrido nem ressuscitado. Ok? E se a pessoa perguntar, então isso vai validar todas as outras, os outros capítulos, porque ele não havia morrido nem ressuscitado, a pessoa pode dizer, então não está valendo nada para mim a Bíblia. Só começa a valer depois que ele morreu e ressuscitou? A pessoa pode dizer isso. Sim, sim, perfeito. Perfeita a sua colocação. O que é que você vai explicar? Quando Jesus estava vivo num corpo igual ao nosso, Jesus estava vivendo sob a lei. Então, nos evangelhos, as palavras de Jesus, muitas vezes, elas estão apontando para o que ainda aconteceria, ou está falando de realidades para aquelas pessoas de acordo com a dispensação que elas estavam vivendo. Se é na dispensação da lei, como que Deus perdoa? Deus perdoa na medida do meu esforço. Jesus fala assim, Tati, quais são os 2 maiores mandamentos? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o segundo qual é? Amar o próximo como a ti mesmo. Lá no Evangelho de João, Jesus diz assim, o novo mandamento vos dou. Ué, Jesus está invalidando a lei? Não, ele está agora ampliando. Por que ele está ampliando? Porque ele está falando agora da graça. Ele está dizendo, quando eu morrer e ressuscitar, vocês vão amar as pessoas como eu amo. Naquele momento era possível? Naquele momento era possível? Não. Os discípulos ouviam de coisas que eles não entendiam. Falavam, como que nós vamos amar como você ama? Só que depois, quando o Espírito Santo veio, as pessoas... agora nós entendemos o que ele falava. Porque tinham coisas que eram obscuras. E por que eram obscuras? Porque na lei você vive a partir do seu esforço. Na graça, você vive a partir da capacitação que o Espírito produz em você. Então, amar quem te odeia, na lei, é impossível. Na graça, é possível, porque ele revela o seu amor por intermédio de nós. Perfeito? Todo mundo entendeu, pessoal? Esse é um desafio quando você vai pregar nos evangelhos. Vou utilizar os evangelhos. Tome cuidado, porque às vezes Jesus está falando de realidades de quem vive na lei. Perfeito? E existem momentos, principalmente nas parábolas, que Jesus está apontando para realidades futuras, que ainda não são possíveis, mas que depois os discípulos entenderiam. Amém, igreja? Amém? Pode glorificar de pé? Aleluia. Amém? Vamos lá, então. Um outro texto bem importante.
Vamos lá. Lucas 11:4. A mesma coisa, ó. Eu estou lendo os textos com vocês, pessoal, porque o meu propósito não é ler a lição, mas é tratar o olhar correto que vocês precisam ter. Entendeu? Porque senão a gente começa a viver o que é chamado de uma graça legalista. Eu sou perdoado? Sou perdoado até o momento que eu não cometo um pecado. Quando eu cometo um pecado, estou devendo para Deus. Ou seja, eu sou... Sabe aquela pessoa que não gosta de tomar banho? Aí pega uma chuva, diz, já tomei banho? É o pecador molhado pela graça. Não, gente. Pelo amor de Deus. Né? Não gosta de tomar banho, pega uma chuva, diz, tomei banho. Ô, seu porco, tu não tomou coisa nenhuma. Lava só o pé, né, pô? Hã? Lava só o pé e fala que tomou banho. É. Isso aí. Ok? Então, ó, diz aqui, ó, perdoa os nossos pecados, pois assim como devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Então, a Bíblia está dizendo aqui o seguinte: nós fomos perdoados e, por isso, nós perdoamos. Entendemos o que recebemos. Ok? Outro texto, pessoal. Lucas 23:24. É isso mesmo? 34, gente. 34, eu estou aqui. Jesus, o que Pilatos tem a ver com isso? 34. Olha aí, ó. Apesar de tudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ok? A seguir, dividir entre si as suas vestes e tirando a sorte. Então, pessoal, na cruz, o que Jesus fez? Ele abriu mão do seu direito de ficar ofendido para perdoar aqueles que notoriamente o faziam mal. Ok? Então, Jesus nos deixa o exemplo de que se ele perdoou, por que nós não podíamos perdoar? Tudo bem? Vamos lá. Efésios 4:32. Esse é o texto, pessoal. Efésios 4:32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros. De que forma? Da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Então, nós fomos perdoados em quem? Em Cristo. Como que devemos perdoar? Cristo nos perdoou quando ainda éramos inimigos dele. O que precisamos fazer? Perdoar os nossos inimigos enquanto eles são nossos inimigos. Imagine nossos irmãos. Amém, igreja? Glorifica de pé? Simples assim. Simples assim. Acabou. Vamos lá. Outro texto. Mateus 18, do 21 ao 35, tem aqui a parábola, acho que é do credor incompassivo. Ok?
E essa parábola fala da discrepância, olha só, já falando da graça, da discrepância de alguém que devia ao rei um valor impagável, foi perdoado, e como a gente, com valores bem inferiores, a gente quer exigir dos outros que eles nos paguem. Amém? Então, pessoal, essa do credor incompassivo é um texto que mostra claramente, Tati, isso que a gente falou, de Jesus falando de coisas que aconteceriam na graça. Quem é o rei? Quem é o que foi muito perdoado? E aí, às vezes, a gente olha para o irmão, que é o nosso servo, e a gente diz, me paga. Me paga. E a gente coloca pessoas em cadeias, presas. Por quê? Porque a gente acha que essas pessoas nos devem muito, quando nós devíamos o que era impagável a Deus. Né? Aí é mais ou menos, aí a gente faz a brincadeira, né? É o melô, melô do caloteiro, do André Valadão. Não posso pagar, né? Luiz Felipe não é dessa época. Tu lembra, Tati? Nisso entendeu a piada, não, Tati? André Valadão, ele tinha uma música que falava que era o melô do caloteiro, que falava que assim, o refrão é: não posso pagar todo o preço que foi pago quando você entregou em meu lugar. Não posso pagar. Aí, melô do caloteiro. Entendeu? Mas vamos lá. Então, nós já lemos aqui. Perfeito. Ok. Lucas 6,37. Aquela mesma questão, pessoal. Tem que tomar cuidado. Tá? E Colossenses 3,13. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Vamos lá. Colossenses 3,13. Zelai uns pelos outros e fazer o quê? E perdoai-vos mutuamente. Ou seja, semeiem perdão e colherão perdão. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Ou seja, da mesma forma, da mesma maneira que foram perdoados, cambada de cabeções, perdoem. Amém? Vamos lá. Tá. E aí, pessoal, aqui tem um mergulho numa coisa chamada batismo do corpo. Repita comigo, batismo no corpo. O que é o batismo no corpo? O batismo no corpo, gente, é o entendimento de que eu não posso pertencer a Cristo e fazer parte do corpo de Cristo numa vida isolada. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de isolamento porque não perdoamos pessoas. E isso fala também de pessoas que estão na igreja. Não perdoamos questões que foram feitas contra mim. E aí, qual é o entendimento que eu preciso trazer? Se você é salvo, se você é filho de Deus, você precisa estar em uma comunidade de fé. Você precisa fazer parte da movimentação do corpo. Por quê? Porque da mesma maneira que Deus vive em comunidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele nos fez a sua imagem e semelhança e nos chamou para que nós vivêssemos também em comunidade. Ok? Então, como é que eu sou aperfeiçoado no amor? Como que eu sou aperfeiçoado no amor? Vivendo em comunidade,
sendo desafiado em amar o meu irmão quando ele não merece, sendo desafiado a lidar com o meu irmão quando ele peca contra mim. Perfeito? Cristo é o cabeça. Aí aqui vem falando, né? Efésios capítulo 1, 22, 23. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos a plenitude, a igreja de Cristo. A plenitude de Cristo nós somos aqueles que vamos manifestar o caráter de Cristo. Onde que o caráter de Cristo é manifesto? No nosso dia a dia, mas o lugar de treinamento é na igreja. Por que o lugar de treinamento é na igreja? Porque a igreja é o lugar onde as minhas expectativas são postas à prova. Porque no mundo, eu digo, está todo mundo na mão do diabo. Mas na igreja, por que tem gente que se comporta dessa maneira e ainda é crente? Pois é, exatamente porque eu preciso ser colocado à prova. E por quê? Porque as pessoas elas vão testar o quanto eu estou rendido aos pés de Jesus. Amém, gente? Estou falando sorrindo para doer menos. Amém? Exatamente por quê? Porque no mundo a gente tolera, porque está todo mundo no mundo. Mas na igreja a gente tem uma exigência que as pessoas se comportem da maneira como eu não quero ser testado. Só que o lugar, a igreja, gente, é o centro de treinamento. É na igreja que minha paciência vai ser testada, porque quando eu estiver perdendo a paciência, eu digo, Espírito Santo, não estou dando conta, estou com vontade de matar. Dá-me paciência, frutifica. O Espírito Santo, tá bom. Você vai ficar quietinho agora. Mas não estou aguentando, eu quero falar. Não, engole. Tá bom. Pode falar não, Espírito Santo? Não. Se você falar, você que está dominando. Se você fica em silêncio, eu estou dominando. E aí, você escolhe quem vai dominar, você ou eu? Porque não tem como você pedir que eu governe enquanto você estiver no controle. E na Arábias. Olha aí. Pedindo domínio próprio, mas quer dar lugar para o demônio próprio. Tem como, né, gente? Tem como. Tem que se render. Vai para o banheiro, grita dentro do vaso, volta e aí, Espírito, o que eu tenho que fazer? Sorrindo. Mas eu não quero sorrir. Mas não é para você querer, é para você sorrir. Fala, Tati. Eu acho, assim, particularmente, esse treinamento muito mais difícil em casa, por exemplo, com um cônjuge, e que na igreja, muitas vezes, a gente vai se moldar a um sorriso falso, vai engolir uma coisa só para ficar de bem, de boa, mas em casa, com aquela pessoa que a gente tem muita intimidade, né, a gente sai falando, entendeu? E aí a gente massacra, a gente cobra, a gente, né, eu me coloco aqui, essa lição me surrou muito, e é uma das coisas que eu me vejo, às vezes, muito fazendo, né, de estar ali, sem misericórdia. Muitas vezes, sem misericórdia, eu for só na jugular. E é assim, não é isso que o Senhor fez comigo, né? Então, assim, às vezes, na igreja, o treinamento... Tem um treinamento? Tem, mas em casa, né? Com o filho, com o marido, com a mãe, é top, hein? Eu sei. Mas, ó, Tati, uma coisa que é importante, pessoal, que a Tati chamou a atenção, e a gente precisa se atentar para isso. Se render ao Espírito Santo não é engolir sapo. Se render ao Espírito Santo é dizer: eu tô doido para falar, mas me transforma. Por quê, pessoal? Se a gente fizer as coisas para ficar bem com os outros, a gente não está se rendendo, a gente está sendo falso. Entendeu? A gente não está se rendendo. A gente está aprendendo a ser falso. Se render Espírito Santo, eu não estou dando conta. Volta para lá. Vai, eu vou tratar com você. Você precisa parar de ser dominado por isso. Entendeu, pessoal? A Tati falou agora, veio a luz na minha cabeça. Por quê? Porque às vezes é isso que a gente faz. A gente faz um treinamento para falsidade. Se torna falciano.
Falciano e Falciane. Né? Então, a gente precisa falar, Espírito Santo, eu não quero ser falso, eu quero ser autêntico, mas eu quero ser autêntico como Jesus é. E aí, quando a gente para de dar lugar à ira, a gente começa a falar a verdade, até discernir quando falar a verdade, de que maneira falar, como Jesus falaria. Mas é um processo. Entendeu? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, por favor. E 1 Coríntios 12, 14. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro. Não, eu sou corpo, eu faço parte do corpo de Cristo, mas eu não gosto de estar na igreja. Não tem como o pé ficar colado na cabeça. Não tem. O pé, ele tem que estar no seu lugar. Então, essas pessoas precisam entender o seguinte: você tem o seu lugar, que estabelece uma posição estabelece uma função, e não tem como você estar conectado diretamente à cabeça. Tem que estar conectado no corpo. E o corpo será conectado à cabeça. Amém, pessoal? Vamos lá. Outro texto aqui. Colossenses 2,19. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Então, onde que nós temos o crescimento? No corpo. O corpo é que vai nos estimular aos traumas e o crescimento. Amém, pessoal? Por que os traumas? Por que eu falei de traumas? Exatamente porque são os traumas que geram a resistência no corpo. Quem está malhando precisa ter trauma no músculo para o músculo crescer. Quem quer ter os ossos fortes, além de tomar cálcio, precisa fazer o quê? Correr. Porque quanto mais eu traumatizo o corpo, né? Claro que no nível aceitável, ele vai criando resistência. Amém, gente? Ninguém vai, por favor, subir numa mangueira e se jogar lá de cima, não. Tá? Não é esse tipo de trauma, não. E aí, pessoal, o elo que nós temos com a família de Deus é vivendo em comunidade. Amém? Vamos aí abrir a Bíblia em 1 Coríntios 12, 27. Ai, Jesus! Cavaleiro do céu! 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Olha só, vós, pessoal, lembra sempre disso, tá bom? Segunda pessoa do plural, amém? Amém? Todo mundo lembra disso, amém? E tem gente que pergunta, qual é a primeira pessoa do singular? Tem gente que fala você. Morre, né? Não. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Amém? Glória. Que o pessoal hoje aí da geração pátria educadora está difícil. Mas vamos lá. Ora, vós sois o corpo de Cristo. E cada pessoa, plural, cada pessoa entre vós, individualmente, é membro. Não é corpo, é membro deste corpo. Versículo 13, minha gente.
pois todos fomos batizados em um só Espírito. Com que finalidade? A fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer branco, pardo, latino, preto, amarelo, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Amém? Glória. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 18. Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então, isso quer dizer que nós temos posição e função. Posição, função. Posição, função. Todos no corpo têm uma função. Mas, para isso, precisamos ocupar a nossa posição. Muito obrigado. Vamos lá. Abra a Bíblia. João 17, do 21 ao 23. Ai. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido o caráter, que é a glória, que me tens dado, para que sejam como nós o somos. Ó, o paralelo, como nós estamos sendo unidos como eles são, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Amém? João 12, 43. Amém? Pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. O que isso fala, gente? Isso fala de orgulho, isso fala de amar mais a reputação do que a vontade, do que o caráter de Deus. Vamos lá? Tiago 3,16. James. Vocês sabem que o nome Tiago não existe, né, gente? Sabia Não existe. Não existe Tiago. O nome correto é Jacó. Mole. Por isso que em inglês é James. Tiago é James. Você não vai ver Tiago em inglês. É James. Por quê? Porque é oriundo do latim, vem lá do grego e Yaakov. Misericórdia, Jesus. Eu falei o quê? Já até esqueci. 16. Então, e o Tiago veio da onde? Hã? Tá, mas o Tiago veio da onde, então? O Tiago vem da tradução do James, que é o equivalente. Não tem nada a ver. Hã? Mas não tem nada a ver, nem a pronúncia. Mas existem nomes que são equivalentes. Entendeu? Mas o nosso Tiago, que é equivalente ao James, vem do latim. Porque a língua falada pelos romanos, na época de Jesus, era o grego, porque era a língua geral, mas eles falavam latim. Entendeu? Então, tem essas variações nas traduções. Eles vão falando, é igual Jesus, gente. Jesus é um nome que não existe. Vem de Yeshua. E aí a gente fala Yeshua, né? E, enfim. Bem? Vamos lá. Pois
Onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Então, pessoal, quando a gente vê briga na igreja, de onde vem? Daquele sentimento que a gente não gosta de admitir que a gente tem. Ou é inveja, ou é o quê? Rivalidade. Eita, glória, 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 glória. Olha aí. Ou é inveja, ou é... Só que a gente não gosta de ser chamado de invejoso, né? Mas, na verdade, às vezes a gente está invejando. Ou, às vezes, a gente montou rivalidade. Eu quero provar que eu posso. Por que você quer provar que você pode? Cadê a inveja? Eita, glória, glória, glória. Vamos lá. Vem. Olha aí. Olha aí. Então, pessoal, o que nós vamos ser desafiados? Nós vamos ser desafiados. Aqui no livro fala sobre união. Eu não gosto muito disso. Por quê, pessoal? União não é bem o sentido que a Bíblia quer trazer. A Bíblia fala sobre unidade e não sobre união. Eu sei que na tradução veio como união, mas, por exemplo, quando você abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, vamos lá? Versículo 3. Né? Falando lá, do modo digno, que foram chamados, blá, 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 com toda a paciência, dando suporte, humildade, amor, procurando cuidadosamente manter a unidade. Esse é o sentido correto. Por quê? Porque a palavra é iat. Unidade, em hebraico, é iat. Aí, iat é o que vem no Salmo de número 133, e é a palavra também que vem lá na Torre de Babel. E Deus viu que eles eram um. Qual é a palavra ali? Iat. Né? Se escreve Iachad. Iachad com CH. Iachad, com D mudo. Y-A-C-H-A-D. Iachad. Iat. Unidade. Por quê? Porque unidade, todos nós, abrindo mão da nossa singularidade para que Cristo seja revelado. União é saco de batata. Lembra disso. União, saco de batata. Está todo mundo junto, mas todo mundo com seu formato. Unidade, todo mundo junto e todo mundo revelando apenas uma pessoa. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, pessoal? Amém, igreja? Tudo bem? Então, o princípio é esse. Unidade e não união. Anotem isso aí no livro de vocês, tá? Porque ele utiliza a palavra união, mas livro traduzido, né, pode perder um pouquinho o sentido. Escrevam, porque na hora que vocês forem dar aula, vocês precisam transmitir o sentido correto. Não preciso explicar tudo da maneira como eu estou explicando, mas o sentido é iat. Unidade. Tá bom? E aqui os textos falam sobre isso, né? Romanos 12, 5.
Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a quem? Ao cabeça? A todos os outros. Amém? Então, o corpo tem muitos membros, e todos eles estão conectados uns aos outros, e o corpo unido está conectado a Cristo, que é o cabeça. Amém? Efésios 2:22, sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, nós estamos sendo construídos juntos, edificados, gente, construção. Estamos sendo construídos juntos para o quê? Para nos tornarmos morada de Deus por intermédio de quem? Do seu Espírito, Espírito. E desce como fogo. Amém? Beleza, pessoal. Finalizando a nossa aula, falamos aqui sobre o capítulo de amar uns aos outros. Então, ó, vocês estão treinados para dar essa aula. Semana que vem, pessoal, leia a Bíblia e faça oração. Isso aí. Tá bom? Leia o livro. E leia o livro. Se der tempo, tá? A gente, porque você vê, hoje eu gastei 2 tempos de aula falando só sobre amar uns aos outros. E por quê? Porque, pessoal, eu estou destrinchando com vocês. Estou explicando tintim por tintim. Isso é para você parar de pregar besteira. Amém? Amém, igreja? Então, ó, olha aí. Amém. Então é para você poder, ó, ficar ligado, crente ligado. Tá bom? Aleluia. Aleluia! Então, pessoal, ó, oração e depois criado para reproduzir. Se não der tempo, a gente vai falar só sobre oração. Depende aí de como a gente vai desenvolver o assunto. Tá bom? Tá? Eu estou indo com calma, pessoal, porque eu quero explorar bem o livro, até para que vocês possam trazer o entendimento correto aos irmãos. Amém? Glória! Oremos. Deixa eu só fazer aqui a chamada. Cadê? Tá aqui. Hoje, dia 7 de maio, falamos sobre o capítulo do livro A Formação de um Discípulo, Amar uns aos Outros, ok? E presentes na aula, Tatiane, Luiz Felipe, Niciene, Gillian. Somente esses. Beleza? Olha aqui minha chamada para não perder. Amém? Pessoal, vamos orar e depois estão dispensados. Pai, obrigado por essa aula, obrigado pelo alinhamento que o Senhor trouxe, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, de reflexão, que possamos ser confrontados com aquilo que ainda não nos permitimos ser perdoados. O Senhor já nos perdoou, só que a gente precisa parar de querer ser mais que o Senhor e aceitar que o teu sacrifício é suficiente até para aquilo que foi horrível. Então, que o Senhor nos ajude nisso. Convença-nos, Espírito Santo, que nós somos justiça de Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Graça e paz. Tchau, tchau.